Sejam bem-vindos ao Manual do Iniciante Cripto, onde tratamos de conceitos e ideias fundamentais para entender diferentes aspectos do mundo cripto. Eu sou o professor Neil e no capítulo de hoje vamos entender o que são as redes blockchains de contrato inteligente, como a rede Ethereum. Já abordamos por aqui como as criptomoedas surgiram numa proposta da desintermediação do dinheiro. Mas existem outros contextos e processos em que os intermediários poderiam ser dispensados. Assim como o dinheiro intermediado por bancos e governos é natural para muita gente, pois o sistema econômico se desenvolveu assim historicamente, outras relações sociais também se estruturam de uma forma intermediada e nunca foram pensadas para serem de outra forma. A internet nasceu como um espaço livre desintermediado. O pouco desenvolvimento das tecnologias e técnicas de computação limitavam o grau de interação dos usuários com as aplicações. Em geral, era possível apenas ler, sem ter muita interação com os conteúdos. Essa era a primeira versão da web. O progressivo desenvolvimento das ferramentas de interação entre o usuário e as aplicações online gerou a possibilidade de coletar uma série de dados. Os usuários não eram mais apenas leitores, mas também poderiam interagir e produzir na web. Empresas se estruturaram e cresceram muito, se tornando gigantes da tecnologia através de modelos de negócios que se aproveitavam da coleta desses dados para a criação de um sistema de anúncios bem direcionados, aumentando a eficiência da entrega de uma propaganda. Com isso, era interessante para essas plataformas que o máximo de pessoas a utilizassem o maior tempo possível. Então, passaram a oferecer tudo de graça, exigindo em troca o usuário como produto a ser vendido aos anunciantes. A posição dessas empresas na intermediação do usuário, somado às aplicações da internet, marca uma nova era conhecida como a Web 2.0. Hoje, essas empresas se oferecem para intermediar nossa relação com diferentes sites de olho nos nossos dados. Da mesma forma que a intermediação do dinheiro carrega consigo uma série de consequências danosas aos usuários, essa intermediação da identidade, dados e ativos digitais também são um problema. Podemos citar como exemplo os abusos e métodos ilícitos para aumentar os ganhos que são cometidos por essas empresas, que estão em posse do que deveria ser nosso. A empresa Meta, antiga Facebook, já se envolveu em escândalos relacionados a dados dos seus usuários. Além disso, esses intermediadores têm o poder de controlar o uso das aplicações. Podem, então, permitir ou negar o acesso a elas como bem entenderem, além de estarem sujeitos a determinações legais, regulação e determinações governamentais. Uma rede permissionada e centralizada está muito mais propensa à censura. Entendendo isso, um jovem prodígio chamado Vitalik Buterin vislumbrou que seria possível a criação de um ambiente para o desenvolvimento de aplicações descentralizadas, uma espécie de máquina virtual em nuvem descentralizada, pública e sem a necessidade de pedir permissão. A sua ideia era criar um ambiente que permitiria às pessoas utilizarem a tecnologia blockchain e programação para criar essas aplicações. As relações entre pontos seriam intermediadas por códigos e algoritmos transparentes e imutáveis, tornando possível desintermediar uma série de processos. A rede Ethereum é a primeira e a maior até hoje rede de contratos inteligentes para o desenvolvimento de aplicações descentralizadas, os dApps, que são aplicações ou aplicativos com operação automática sem intermediários. Na maioria das vezes, apresentam uma interface como um site ou um aplicativo comum. Porém, por trás dela está uma camada mais profunda de interação com o ambiente de desenvolvimento proposto por Vitalik, chamado de Ethereum Virtual Machine, a EVM. Existem dois tipos diferentes de contas que podem interagir nesse ambiente. As contas que possuem chave privada, que são usuários da rede e são criadas quando uma pessoa gera uma carteira, estando apta a interagir com toda a rede Ethereum. E também as contas que são contratos inteligentes, implementados por programadores para serem operados automaticamente sempre que ativados. Dessa forma, não dependem de qualquer interação humana após serem implementados. O código escrito no contrato
descreve o que ele deve fazer quando for ativado, ou seja, quando determinadas condições forem supridas. Por exemplo, é possível programar um contrato para trocar moedas. Nesse caso, o contrato pode exigir uma certa quantidade de Ether além da moeda a ser trocada, e quando as receber, ele enviará para o endereço solicitante da transação a outra moeda, criando assim uma corretora operada automaticamente, uma corretora descentralizada. Esse código não é executado em um servidor centralizado. Ao invés disso, é executado em algum computador de uma rede distribuída em diferentes nós que executam um software usado para processar, validar e verificar as transações. Como diferentes computadores podem fazer isso e eles não têm uma coordenação central, é necessário um mecanismo de consenso para que toda a rede concorde com o estado atual, o registrando em uma blockchain. O estado é um mapeamento de todos os dados de todas as contas armazenadas na rede, como saldos, códigos de contrato e demais dados armazenados. Ou seja, o mecanismo de consenso impede que diferentes computadores tenham versões diferentes dos dados dessa rede. A Ethereum começou usando a prova de trabalho, mas atualmente usa a prova de participação. A rede Ethereum é um conjunto de todos esses computadores atuando de maneira sincronizada, registrando esses dados em blockchain e garantindo assim a sua segurança e integridade. A blockchain, nesse caso, pode ser entendida mais como um banco de dados descentralizados do que um livro-razão. A rede é pública e não necessita de qualquer permissão. Assim, qualquer um com uma conta e saldo suficiente pode acessá-la e desenvolver ou utilizar as aplicações já desenvolvidas de qualquer lugar do mundo. Antes de continuar, só gostaria de lembrar que se você está gostando do conteúdo até aqui, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, além de ativar o sininho, para ser notificado sempre que tivermos novos conteúdos e você não perder nenhuma novidade. A interação entre contas na rede é feita através das transações, que são mensagens assinadas digitalmente pela chave privada, garantindo autenticidade ao pedido. Elas são comandos que alteram o estado da rede. Para executar qualquer transação, para o envio de ativos ou execução de contratos inteligentes, é necessário pagar por isso. A taxa cobrada é chamada de gas ou gas e é cobrada em Ether, a moeda nativa da rede Ethereum. Muita gente confunde o nome da rede como se fosse o nome da moeda. O propósito do Ether é permitir a existência de um mercado de computação na rede e protegê-la de ataques de spams, onde muitas transações desnecessárias podem ser enviadas apenas para travar essa rede. Cada transação ou execução de um contrato exige uma taxa de gas. Caso uma solicitação seja realizada com menos gas do que o necessário, a transação acaba falhando e é revertida por completo, mas o gas ainda é gasto. O cálculo do valor a ser pago por uma transação leva em conta a complexidade da tarefa solicitada, a taxa de uso da rede naquele momento e também é possível enviar uma gorjeta para que um validador dê maior prioridade para a sua transação. E o único valor de tudo isso que fica com o validador é a gorjeta. O restante, proveniente da taxa de uso da rede e da complexidade da tarefa, é queimado. Essas aplicações possibilitam uma série de estruturas que dispensam toda a infraestrutura da intermediação por empresas, tornando muitas dessas aplicações descentralizadas mais baratas e vantajosas para os usuários. Além disso, a segurança e a transparência são fatores únicos, uma vez que as relações em uma rede de contratos inteligentes são intermediadas por códigos, sendo impossível burlar essas regras. Qualquer conta, seja um contrato inteligente ou o endereço de uma pessoa, estão sujeitas às mesmas leis daquele ambiente, tais quais as leis físicas no nosso mundo. E todas as transações são registradas e publicadas na blockchain. Com isso, as informações se tornam imutáveis e é impossível de apagá-las. É possível desenvolver aplicações sem donos e também sem nenhum privilégio para um pequeno grupo, onde toda a comunidade de usuários pode fazer parte do desenvolvimento e da gestão desse projeto. Como a rede é pública, qualquer um pode ter acesso, sem a necessidade de permissão, além de haver uma proteção
contra decisões governamentais ou similares, para as aplicações que não estão localizadas em uma jurisdição específica, e assim se tornam mais resistentes à censura e a regulações. Uma série de aplicações descentralizadas foram desenvolvidas usando as redes de contratos inteligentes. Por exemplo, os serviços financeiros, como empréstimos e câmbios entre criptomoedas sem intermediação de bancos, foram desenvolvidas no que chamamos hoje das finanças descentralizadas, o DeFi, que vem do inglês Decentralized Finance. É possível também criar tokens nessas redes com o papel de criptomoeda para a remuneração dos envolvidos no projeto. Também é possível que esses tokens tenham um papel de governança ou qualquer outra utilidade proposta nesse projeto. Também é possível tokenizar outros ativos reais do nosso mundo. No caso de jogos e ativos digitais colecionáveis, um mercado que movimenta bilhões de dólares ao ano com itens e cosméticos que simplesmente podem desaparecer caso as empresas que os produzem decidam por algum motivo acabar com o jogo. É possível através de um tipo de token chamado NFT, Non-Fungible Tokens, os tokens não fungíveis. Os jogadores se tornarem os proprietários dos seus itens digitais e fazer o que quiserem com eles, como colecionar, vender ou trocar, mesmo com o fim das atividades desse jogo. As redes sociais e outras ferramentas online, ao invés de vender os dados dos seus usuários aos anunciantes, podem remunerar o próprio usuário pelo uso da sua identidade e dos seus dados. Além de tudo isso, as redes de contratos inteligentes permitem uma forma de organização autônoma e descentralizada, as DAOs, que vem do inglês Decentralized Autonomous Organization. Essas redes de contratos inteligentes são usadas para gerar um sistema de votação transparente e desintermediado, garantindo maior segurança nas decisões dessas organizações. A Ethereum foi a primeira, mas não é a única a executar contratos inteligentes. Muitas outras tentam receber o título de Ethereum Killers, as matadoras da Ethereum, porém nenhuma foi capaz de tirar a hegemonia desse projeto até aqui. Apesar dele já ter perdido bastante espaço, e o próprio Vitalik acredita que o futuro será multi-chain, com algumas blockchains mais adequadas para certas aplicações. Estudar a Ethereum é uma maneira de conhecer as principais aplicações e benefícios que todos esses projetos podem oferecer. Então, vimos que as blockchains podem ser usadas para descentralizar mais do que apenas o dinheiro, e que as redes de contratos inteligentes podem possibilitar uma verdadeira revolução nos formatos de negócios e organizações sociais, transformando profundamente o mundo em que vivemos. E se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu like. Eu sou o Professor Nil e faço parte da Escola Cripto. Faça parte da Academia Cripto, o melhor ambiente para o seu aprendizado. Primeiro link na descrição do vídeo. Bitcoin Trade, segurança para comprar e vender Bitcoin. Niftyfy, aqui, entusiastas de NFTs se conectam com oportunidades, comunidades, curadores, compra coletiva, acessibilidade.